Queridos, vamos então à leitura desse texto. Atos 2, 1 a 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Vamos orar. Pai, nos dê sabedoria, entendimento, esclarecimento, para que possamos, ó Deus, receber e entender essa palavra no nosso coração. Edifica a nossa vida, Pai, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu queria introduzir esse assunto com os amados hoje, pensando na realidade da igreja de Atos. Esses irmãos que estão aqui nesse momento, reunidos em oração, conforme diz o texto, eles estavam há pouco tempo antes, há poucos dias antes, com Jesus. Há cerca de um mês e meio antes disso aqui, eles estavam com Jesus pessoalmente. Depois da morte de Jesus, com Jesus ressuscitado, ou seja, ainda com ele pessoalmente. Mas agora, tinha cerca de 10 dias que eles não tinham mais a presença física de Jesus com eles. E a pergunta é, o que eles tinham agora? O que eles tinham, irmãos? Eles só tinham a fé e a esperança. Veja, eles não tinham dinheiro, eles não tinham amparo político ou social, muito pelo contrário. Não somos informados de que eles tinham aqui qualquer tipo de suporte para o momento que eles estavam vivendo, nem mesmo suporte religioso, porque eles eram odiados pelos judeus. O que eles tinham? O que nós sabemos aqui é que eles estavam cheios de fé e esperança, aguardando o momento onde seriam cheios do Espírito Santo. E que depois disso, eles influenciariam a história para sempre.
Agora, o que precisamos ainda pensar nesse momento aqui da introdução é ler isso, entender isso, sabendo que o mais importante é que nós não estamos falando de algo que foi pontual e único para eles, mas é de algo que estava sendo iniciado ali, não para ficar como uma lembrança do passado, mas para uma afirmação de que todos os que estão em Cristo recebem desse mesmo Espírito que eles estavam aguardando ali. O Espírito Santo capacitou, irmãos, os discípulos para testemunharem de Cristo. E eu quero muito que eu e você nessa noite, a partir já desse início aqui, a gente entenda que da mesma forma que eles foram capacitados, nós também somos. E não devemos nos esquecer disso. Meu irmão, você foi não só chamado, mas você foi capacitado para ser uma testemunha eficaz do poder e da glória de Cristo, do Cristo ressurreto. Nós vamos ver aqui, irmãos, e vamos aprender que nós precisamos ter consciência disso e nos dedicar com devoção à dependência do Espírito Santo para a nossa caminhada de fé em nome de Jesus. O contexto aqui, queridos, é exatamente o dia do Pentecoste. Vimos aqui, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. É importante a gente fazer aqui uma ligação dessa festa judaica com o Cristo, o nosso Senhor. Pentecoste significa tão somente, irmãos, 50º. O que significa essa palavra? 50º. É porque era uma marca, uma referência para um dia de uma festa que seria realizada 50 dias depois da festa das primícias. Então, por que é festa de Pentecoste? É porque 50 dias atrás foi celebrada uma outra festa, que era a festa das primícias. Agora, tem um dado aqui interessante que gostaria de compartilhar com os irmãos, que é sobre exatamente as principais festas de Israel como um esboço do ministério de Cristo. Vocês se lembram quando ele estava celebrando a ceia? Que festa que era aquela? Páscoa. Então, se você for seguir, celebrou-se a Páscoa, dia depois Jesus morreu e ressuscitou. Festa das primícias. 50 dias depois, festa de Pentecostes. O esboço aqui é o seguinte: a Páscoa fala exatamente daquele tempo onde foi morto o cordeiro, no momento em que seria ali a 10ª praga do Egito. Então o cordeiro foi morto para livrar o povo daquela sentença que cairia sobre o Egito. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que morre para tirar o pecado do mundo, ou seja, para nos libertar da condenação do pecado. Primícias era a festa que o povo de Israel celebrava lá no Antigo Testamento e era uma oferta dos primeiros grãos da colheita para Deus. Então, aqueles primeiros grãos que eram colhidos ali, eles eram oferecidos a Deus em adoração. Aos Coríntios, Paulo vai escrever que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar, falando que ele seria o primeiro de muitos. Que todos aqueles que estão em Cristo
seriam também como uma colheita para a glória de Deus. E agora, nós estamos aqui na festa de Pentecostes, e essa festa, ela celebrava no templo de Israel, o dia em que o povo recebeu a lei, a palavra para a direção de vida. E agora, irmãos, na festa de Pentecostes, a igreja vai celebrar a descida do Espírito Santo, que vai guiar o povo em toda a verdade, que vai transformar o coração do homem para a glória de Deus, que vai transformar o coração do homem para que o coração do homem receba a palavra de Deus, como foi predito por Ezequiel. Não seriam mais leis escritas em pedras, mas seria a palavra de Deus impressa no nosso próprio coração. O Espírito é a espada. O Espírito de Deus é que opera em nosso coração. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que opera o conhecimento de Deus no nosso coração. Então vejam, Páscoa, primícia e Pentecoste, um esboço do ministério de Cristo. Então veja, Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem, e durante 40 dias deu provas incontestáveis da sua ressurreição, com várias aparições a seus discípulos. 10 dias depois da ascensão, o Espírito Santo foi, então, derramado no dia de Pentecoste. Então, queridos, o Pentecoste foi derramamento do Espírito Santo, inaugurando o ministério que durará até a volta de Cristo. Aí tem um detalhe importante. Assim como a morte de Cristo no Calvário aconteceu uma única vez, a descida do Espírito Santo, dessa forma, acontece também uma única vez. Porque foi ali que o ministério foi iniciado. De forma coletiva. Iniciando ali, inaugurando o ministério do Espírito Santo. É o Consolador, o outro Consolador que chegou e ainda está. De lá para cá, então, como que acontece? Cada um vai sendo tocado pelo Espírito Santo, convencido do pecado, da justiça e do juízo, e selado pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Mas a descida do Espírito Santo, como foi naquele dia, não se repete mais. Não se repete mais. Pois bem, queridos, ali foi o cumprimento de uma parte, de mais uma parte do plano de Deus para a redenção do seu povo. O Espírito, então, agora, não agiria mais de forma, irmãos, pontual. O Espírito não agiria mais de forma pontual e momentânea, como foi no tempo antigo. Você se lembra? O Espírito atuava na vida de uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e assim as coisas aconteciam. Mas agora, a partir daquele momento, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa, sela essa pessoa como propriedade de Deus e permanece nessa pessoa até a volta de Cristo. Percebe a diferença de como era antes dessa descida do Espírito Santo? Pois bem, a conversão ocorre pela ação do Espírito Santo, que sela o salvo. Então o Espírito Santo continua agindo e operando, edificando a igreja, santificando a igreja, e ainda convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo, inserindo essas pessoas no corpo de Cristo
E o corpo de Cristo vai crescendo e vai sendo aperfeiçoado, vai sendo purificado, sendo preparado, como assim é a igreja noiva de Cristo, para o encontro com o noivo, que é o Cristo. Pois bem, então, amados, vejam uma coisa importante de considerar aqui. O Consolador já foi enviado. Então, a nossa oração deve ser para que sejamos cheios do Espírito Santo. Irmãos, como eu tenho pedido isso a Deus. E eu quero sugerir para você. Essa semana é a nossa semana de oração. Ore a Deus sempre. Peça a Deus para te encher do Espírito dele, porque isso foi ordenado. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 5. E isso não é somente para os adultos, é para você também. Ore, peça a Deus que Deus te encha do Espírito Santo. Peça a Ele que Ele venha encher você do Espírito Santo. E me permita aqui uma observação, irmãos. Em Efésios, no capítulo 5, Paulo vai falar, depois de dizer isso, como é que a gente pode ser cheio do Espírito Santo. Olha que importante. Efésios 5, verso 18. Mas deixem-se encher pelo Espírito, e o verso 19 diz, olha como, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, é a maneira que a gente vive diariamente. É como que a gente se porta dentro de casa. É como que a gente se porta entre nós diariamente. Paulo está dizendo, deixe-se encher, e ele diz, olha, vírgula, falando entre vós. Como que a gente fala entre nós, irmãos? Qual é o nosso assunto? O que ocupa a nossa cabeça, o nosso pensamento e o nosso coração? Seleciona melhor. Falando entre vós com salmos. Qual é o tema do nosso assunto diariamente? Falando entre nós com hinos, louvando a Deus, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Mas, irmãos, como que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? Se às vezes no culto de 1 hora de duração a nossa cabeça não está aqui. Nem o nosso coração, nem a nossa atenção. Se num culto de 1 hora a gente não consegue, irmão, o que dirá o resto da semana? Com tanta coisa, com tanto gigante para vencer. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E como que faz? Ah, vou fazer uma campanha de 40 dias de oração no monte. Meu irmão, acorda. Não é um momento e nem um sacrifício para depois você exibir e pagar de espiritual. É como a gente vive. É como a gente caminha. É como a gente acorda, passa o dia e vai deitar depois. É como a gente conversa. Então ele diz, olha, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Meu irmão, faz a conta. Faz um dia uma estatística do seu dia de 24 horas.
quanto tempo você glorificou a Deus, quanto tempo você louvou a Deus, quanta conversa boa você compartilhou com as pessoas. Faz uma conta. E quanto tempo você murmurou e reclamou? Faz a experiência. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele diz, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então pronto. O Espírito Santo já foi enviado. Lá no dia de Pentecostes. E hoje, cabe a nós deixe-se encher pelo Espírito Santo. Como? Paulo já deu aqui. Entre outras tantas recomendações bíblicas, ele já deu aqui diretamente uma para nós. Oremos nesse sentido, irmãos. Oremos. Não tem isso aqui como uma informação da igreja do passado, mas tem isso aqui como uma informação para a igreja do presente, que somos nós. E além disso, Paulo dá uma outra recomendação aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 19, não extingais o Espírito. Então, olha só, ele fala, faça isso para ser cheio, e não faça certas coisas para você não apagar o Espírito Santo da sua vida. Não extingais o Espírito é não apagueis o Espírito. Como que a gente faz? É só fazer o contrário. Lê lá o que ele falou aos Efésios e faz ao contrário. Então, eis a receita, no bom sentido da expressão. Queridos irmãos, certo teólogo disse uma coisa, ele diz, olha, não somos exortados a ser batizados pelo Espírito Santo. Não somos. Não tem essa exortação, porque isso é algo que Deus faz. Mas somos exortados a ser cheios dele. Pois bem, como tudo aconteceu? Exatamente como Jesus tinha orientado. Eles estavam lá aguardando a promessa do Espírito Santo. Agora, irmãos, pesquisando sobre o assunto, me deparei com um ponto que eu achei muito importante e eu vou compartilhar com você. É uma curiosidade. Algumas versões estão diferentes da minha, porque a minha diz o seguinte: de repente veio do céu, versículo 1, estavam todos reunidos num só lugar. Algumas traduções vão dizer que estavam sentados. Estavam sentados no mesmo lugar. E muitos defendem que o termo mais preciso aqui é exatamente que estavam assentados no mesmo lugar. Agora, qual é a relevância disso? Tem um ponto importante aqui. É porque, comumente, os judeus oravam de pé, mostrando reverência e prontidão. Ou oravam ajoelhados ou prostrados, como submissão, ou em momentos de profunda angústia ou adoração absoluta. Então, a utilização dessa tradução, assentados, ela traz um significado importante. Que esse derramamento do Espírito, ele pode ter ocorrido no momento onde eles estavam, por exemplo, ceando, ou estavam no momento de reflexão, como, por exemplo, nós estamos aqui. E não necessariamente
em orações fervorosas, como muito se ensina hoje. Como se o Espírito Santo, ele só fosse fazer alguma coisa no coração da gente, se a gente tivesse naquele momento com o movimento de todo mundo orando e aquela coisa toda. Então veja, o texto nos diz que eles estavam todos reunidos ou assentados num só lugar. Qual é então a ideia aqui? Eles estavam descansando confiadamente no Senhor e juntos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, opera em nós quando nós estamos também assim. O Espírito Santo de Deus opera, meus irmãos, também em nós, quando nós estamos assentados na nossa casa lendo a palavra. Quando nós estamos, como é costume de alguns, e faço parte desse time, fazendo alguma coisa em casa, com fonezinho de ouvido, ouvindo um louvor. O Espírito Santo de Deus, ele não está condicionado a uma forma para ele agir. Quando nós estamos reunidos em seu nome, ele age sempre em nós. Tanto quando estamos reunidos assim, mas quando também saímos daqui, porque a nossa união não depende unicamente de estarmos aqui, nesse lugar físico, mas nós estamos unidos no corpo de Cristo. É uma unidade muito maior do que esta, mas que não, de maneira alguma, nos dispensa desta. Amém, queridos? Não vamos confundir as coisas. Então, amados, veja, foi uma curiosidade. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Um ponto ainda a destacar aqui, que Deus não pode ser manipulado. Vamos lá para o encontro do Espírito Santo. Irmãos, Deus não segue essas agendas. Ele faz e ele age do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Amém? Ninguém pode manipular isso. Pois bem, então eles foram batizados. Se o batismo na água é um testemunho público da nossa identificação com a pessoa de Cristo, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pessoal e particular que nos identifica à pessoa de Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Nos tornamos integrantes do corpo de Cristo. Mas agora observe uma coisa, como que foi? Alguns pontos aqui de como isso aconteceu. Primeiro, foi de repente. Ninguém sabia. Jesus só falou, estejam lá porque vai acontecer. Então foi de repente. Outra coisa, ouviu-se um som, não teve vento, mas ouviu-se um som como de um vendaval. Outra coisa, foi visto línguas como de fogo. Veja, foi visto línguas como de fogo. Ele está descrevendo algo que foi percebido, mas não está dizendo que era língua. Ele diz, observe exatamente como está aqui. E viram o que parecia línguas de fogo. Ok? Pois bem, em função disso, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas.
E um ponto fundamental: não tinha ninguém inconsciente e sem lucidez. Estava todo mundo entendendo o que estava acontecendo aqui. Estava todo mundo tendo discernimento do que estava sendo falado. Enfim, era uma coisa clara que estava acontecendo aqui. E era o cumprimento da promessa de Jesus, porque lá no capítulo 1, verso 5, Jesus disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora, irmãos, o principal e mais importante para entender vem agora. Porque a gente vai entender agora, dos versos 5 a 11, o motivo e o propósito. Por que isso aqui aconteceu? Por que isso aqui aconteceu, afinal de contas, e desse jeito? Né? Deus não poderia ter feito outro tipo de coisa? Por que tinha que ser assim? Tinha que ter o som, como de um vento, tinha que ter línguas, aquele entendimento, olha, parecia língua de fogo que estava caindo em cima das pessoas. E eles ali começaram, então, a falar em outras línguas. Por que isso tinha que ser desse jeito? Bom, eu queria que você começasse a pensar numa coisa agora. Vocês se lembram que eles foram comissionados no final do Evangelho? Olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, diz lá ao final do Evangelho. Até os confins da terra. E lá em Atos vai dizer, vocês vão ser minha testemunha. Agora, observe isso. Você imagina o que aquele povo que vivia naquela região receber a missão de pregar o Evangelho em todo o mundo. A pergunta é, como? Como que eles iam fazer isso? Como que eles seriam capazes de se comunicarem com as pessoas das outras regiões? De que forma eles fariam isso? Né? Hoje é difícil, né? Tanto tempo depois, ainda tem uns aqui que dão uma arrastadinha no inglês, né? Tem uns que falam até bem, e tem uns que não falam nada, como é o meu caso. Né? Nem do português estou dando conta. Mas, irmãos, então você imagina como que era para eles isso. Agora, veja, nesse evento aqui, que era um evento festivo, tinha gente de todas as partes do mundo daquela época. E quando eles ouvem aquele som estrondoso, eles correm para ver, gente, o que aconteceu ali? Quando eles chegam lá, eles ficam admirados, porque o que eles estão ouvindo? Pessoas daquele lugar falando na língua materna deles. Irmãos, Lucas, ele deu aqui uma lista de 15 nações do mundo civilizado de seus dias. 15 nações. Haviam judeus vindos de todas as nações do mundo, visitantes do Roma. E tem uma lista de localidades aqui, descrita no versos 9 e 10. Mostrando então, que gente de toda língua estava ouvindo aquela mensagem de forma clara. Então veja, qual foi o propósito? Tinha um propósito. E o propósito não era confundir. O propósito era exatamente esclarecer. Certo teólogo diz o seguinte, olha, Pentecoste foi uma inversão do julgamento na Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas dos homens. Percebe o que está acontecendo aqui? Se lá em Gênesis, Deus confundiu a língua para que os homens parassem de edificar o que estavam edificando, Ele agora está tornando a comunicação possível. Então veja, lá, porque o homem estava construindo a Torre de Babel no intuito de querer chegar até Deus sem depender de Deus.
E estavam fazendo aquilo para tornar, diz o texto em Gênesis 11, para tornar o nome deles importante. Vamos construir isso e vamos tornar o nosso nome célebre. Olha só. Deus julgou aquele povo e dispersou o povo. Mas agora está abençoando em Pentecoste, unindo os cristãos por meio do seu Espírito. E mais, em Babel, as pessoas não conseguiam se entender mais. E agora, as pessoas estão se entendendo ali no dia de Pentecoste, estão compreendendo as coisas, estão louvando a Deus. E o terceiro ponto, se a Torre de Babel foi criada para exaltar o nome, celebrar o nome do homem, no dia de Pentecoste, estava sendo celebrado e adorado o nome de Deus. Ali no dia de Pentecoste, irmão, estavam falando sobre as grandezas de Deus. Agora veja. O motivo desse acontecimento aqui foi tornar o Evangelho conhecido em todo o mundo. Porque quando você observa aqui o verso 11, aqueles que estavam testemunhando o acontecimento ali disseram exatamente o seguinte: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Queridos irmãos, observemos então uma coisa. Deus deseja falar a todas as pessoas na língua de cada um e transmitir às pessoas a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Em outras palavras, a ênfase do livro de Atos, irmãos, é uma ênfase missionária. A ênfase aqui é sobre, irmãos, a evangelização mundial. É o que está escrito lá no capítulo 1, versículo 8. Até os confins da terra. E é isso que está acontecendo aqui. Queridos, observemos então isso. Que o primeiro resultado do derramar do Espírito Santo de Deus, que podemos testemunhar aqui na Escritura, irmãos, foi a proclamação do Evangelho. Então faça essa conta. Para que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Primeiro, para que ela seja salva. Segundo, para que ela proclame a verdade e a salvação a outros. É para isso que o Espírito Santo de Deus opera em nós. Pois bem, certo teólogo disse o seguinte: olha, o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos dele, mais intensamente missionários devemos nos tornar. Meus irmãos, é muito estranho o movimento onde se diz: estamos cheios do Espírito Santo, e você não vê uma transformação de vida. Isso é super estranho. Porque quem é cheio do Espírito Santo precisa ter em si esse fruto. E outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, mas não proclamar o Evangelho. Devemos orar por isso, irmãos. Para que sejamos cheios do Espírito Santo. Para que sejamos, irmãos, pessoas onde o fruto do Espírito de Deus, onde a imagem de Cristo se percebe em nós.
Mas não somente a imagem de Cristo vista em nós, a luz de Cristo vista em nós, mas a mensagem de Cristo sendo expressada, pronunciada pela nossa boca, para a glória de Deus. E aí a gente vai caminhar aqui para o encerramento, falando das duas respostas. Verso 12 e 13, veja. Os mesmos que disseram, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eles estavam atônitos e perplexos e perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Porém, alguns outros zombavam dizendo, beberam demais. É só isso. Queridos, veja, não são galileus, é o que perguntaram lá atrás. Gente daquela terra, gente que não saiu daquele lugar, gente que foi nascida e criada naquela região. Como eles poderiam ter aprendido aqueles idiomas? Um curso na Hotmart? Certamente não. Usando tradutor com inteligência artificial? De jeito nenhum. Quem ensinou aquilo para eles? Eles preferiram dizer, olha isso, que aquelas pessoas que estavam milagrosamente falando outros idiomas estavam embriagadas. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que o texto termina mostrando uma divisão. A admiração de alguns que estavam tentando entender o que estava acontecendo, porque aquilo era fantástico. Aquilo não era comum. E outros, por outro lado, zombando, com cinismo, rejeitando o testemunho que estava diante dos seus olhos. O mesmo Espírito que atrai um, vai expor a dureza do coração de outros. Então, irmãos, veja, a mensagem do Evangelho sempre vai ser loucura para aqueles que perecem. Não devemos nos surpreender com o escárnio do mundo, mas continuar proclamando as maravilhas de Deus. Porque o que importa é que todos possam ouvir das maravilhas de Deus. Eu e você, irmãos, temos falado das maravilhas de Deus para alguém. Eu quero concluir dizendo que a lição para nós hoje é que o poder do Espírito não é algo que se fabrica pela intenção humana, mas é algo que nós recebemos graciosamente da parte de Deus. Aprendemos também, irmãos, que da mesma forma que o Espírito foi derramado para os capacitar para a missão, nós também fomos capacitados. Portanto, devemos reconhecer que temos essa capacidade para testemunhar. Irmãos, aquela igreja, aqueles irmãos também não tinham nada. Eles não tinham sequer templo. Eles só tinham todo um povo contra eles. E a confiança num Deus fiel. A nossa caminhada, irmão, precisa ser assim. Na confiança, na fé. Na fé e na confiança em um Deus que é fiel e que nos chamou e que também nos deu desse Espírito. Meu irmão, vamos erguer a nossa cabeça em nome de Jesus. Porque Ele está conosco. E vamos fazer isso. Vamos nos lembrar, irmão, de nos encher do Espírito Santo e de não extingui-lo. E vamos testemunhar para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai,